Agora para o pessoal também que está em casa, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece habitual de abertura, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, sabendo do cuidado da espiritualidade conosco a partir do momento que decidimos estar aqui. Sabemos das energias aqui tão amorosamente distribuídas, que não beneficia só nós, mas todos aqueles que o nosso coração está ligado, todos os lares aqui representados, e que também dos nossos corações partam os nossos melhores sentimentos em favor daqueles nossos irmãos que estão, por qualquer motivo que seja, passando por momentos de aflição. Que Jesus, no seu infinito amor e na sua misericórdia, possa acolher a todos. E que nós aqui, com essa energia amorosa do Cristo, possamos sair melhores do que chegamos. Sê conosco, Mestre amado, Maria Santíssima, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, dando continuidade. Tem alguém aqui pela primeira vez na terça? Como que é seu nome? Marcela. Seja bem-vinda, viu, Marcela? Então, nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna. E a semana passada, o Wagner falou da ação, né? do movimento, né? Que tudo na vida é movimento. E aí hoje eu vou falar, a gente vai começar, que até depois tem uma lição parecida, que é a 45, que fala no sustento da paz. E aí, quem vem aqui já há algum tempo, ou frequenta outras reuniões, eu nem vou fazer aquela pergunta que a gente sempre faz quando vai falar da paz. O que é a paz para você? Porque eu sei que a maioria vai responder, é ter a consciência tranquila. Não é verdade? Quando alguém pergunta, qual que é a definição de paz? Porque a gente já passou daquele momento de achar que a paz é aquela pasmaceira, não ter problema nenhum, ficar na ociosidade. Oi? Ficar na rede. Olha, eu tô em paz lá, só recebendo um ventinho. A gente já passou dessa fase. Aí a gente pulou para a fase de que, não, mas eu tá em paz, eu tá com a consciência tranquila, que é uma grande verdade. Porque a consciência tranquila é aquela que está alinhada com as leis de Deus. Então hoje, a reflexão de Emmanuel leva a gente a uma... Não, que eu esqueci de abrir o caderno. Leva a gente um pouco mais, digamos assim, mais profundo sobre esse sustento da paz. E aí, Emmanuel escolheu para a gente uma passagem, uma carta de Paulo, a 1 Tessalonicenses, que está no capítulo 5 do Evangelho, versículo 13. Que fala assim, vivei em paz uns com os outros. Então não é, viver em paz lá sozinho. Você vai estar em paz se você não tiver contato com ninguém, né? Porque seria egoísmo. A gente sabe que a gente constrói a paciência, o amor, o perdão nos relacionamentos. E a paz também, por incrível que pareça, né? Porque a gente às vezes fala assim, mas eu não estou em paz porque fulano me irrita, porque meu chefe é bravo, porque alguém grita comigo, porque o meu vizinho bota o som não sei lá que altura. Quem tem paz? E essa família então? Quem tem paz dentro dessa família? Que se discute, que se briga. Mas essa reflexão de hoje, Emmanuel vai falar do nosso papel. Do meu, da Cacilda, do Marcelo, da Valquíria, do Wagner, da Cássia, de cada um de nós no sustento da paz, tá? Então, eu fiz resumidamente algumas colocações, assim, para ir alimentando o nosso pensamento sobre a paz. Porque a gente já sabe que paz é a consciência tranquila, já sabe que a paz é um estado de espírito, né? É uma coisa interna, que o mundo pode estar caindo, né? E se você estiver em paz consigo mesmo, nada te abala, né? Que a paz também consiste em saber lidar com o conflito. Paz também, não ter problemas. Um sinônimo da paz. Sim. Se eu não tenho problemas, eu estou em paz. Engano.
Então vamos lá, o que sustenta a paz? Então nós vamos trabalhar hoje o sustento da paz. Então o que sustenta, o que firma, o que é o pilar da paz, o que dá uma substância, o que apoia, né, a paz? O respeito, a generosidade, a compreensão, a solidariedade, a justiça, a liberdade, a equidade, a tolerância, o cuidado, o amor, N coisas. Né? E esse cuidado é com tudo. Por que eu fiz até um parênteses aqui? Ó? É com toda a criação. Então, para estar em paz, tem que ter cuidado também com toda a criação. E o que é o contrário da paz? O conflito, a guerra, desarmonia, desordem, desrespeito, injustiça, intolerância, tudo o que é contrário do que a gente falou aqui na primeira parte. E aí, eu já estava com esse pensamento, né? Porque a gente traz as lições, é tão atual, apesar do livro ter não sei quantos anos, né? É tão atual que aí eu achei um sinônimo, um antônimo da paz, o contrário da paz, que, olha, coube direitinho para o nosso estudo de hoje, para cada um de nós e pelo tempo que a gente está, nesses tempos que estão se apresentando. Contrário da paz. Escuta, se alguém vai se identificar: agitação, alvoroço, tumulto, efervescência, lembrei do Wagner, efervescência, que ele faz assim, né? Perturbação, rebuliço, turbulência, nervosismo, excitação, correria, confusão e até mesmo o barulho. Então, aí eu vou ler para vocês os 2 primeiros parágrafos que Emmanuel fala assim, ó, então vocês guardam essa coisa da agitação, né? Porque a gente pensa que guerra é pegar a arma e ir lá contra o nosso inimigo. Então, a reflexão de Emmanuel é sobre isso. Então, nos 2 primeiros parágrafos da lição, Emmanuel fala assim, ó: costumamos referirmos-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política. E até o Cássio, meu amigo, hoje ele me perguntou na rede social, ele me chamou, né, no WhatsApp e me perguntou: Rose, o que você entende por isso? Porque o que é teralologia, Cássio? Teratologia. Ao pé da letra, é a ciência que estuda má formação congênita, né? Inclusive embrionária também. Então, assim, eu fiquei buscando qual a relação, né? E depois você falou da teratologia jurídica. Eu fui ver também uma maneira de juntar ali os pontos, né? Porque a dúvida do Cássio era igual a minha, né? Por que Emmanuel usou esse termo? Porque esse termo é uma ciência que realmente, ao pé da letra, ela estuda as anomalias embrionárias, as malformações físicas e tudo mais. E aí eu fui mais além. No jurídico também se usa, que também investiga causas de crime, a origem, tudo que está errado, digamos assim. Então, Emmanuel usou essa palavra porque ele está falando assim, que quando a gente pensa em guerra, a gente só pensa que a causa é política. E a gente só pensa que é exclusivamente atribuível aos demandos, né, que é as más formações de caráter e tudo mais, de ditadores cruéis. E aí ele ressalta, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Então, por que ele usou isso? Porque a gente pensa que aqui é uma coisa muito fora, que guerrear é só pegar a arma, ir lá, ir para a guerra, pôr o uniforme, que a guerra consiste nisso, né? Então, falando grosseiramente, muitas vezes a gente pensa que a paz só vai existir quando parar a guerra, né? Quando alguém parar de jogar bomba, quando não tiver mais as desavenças políticas, religiosas, tudo que causa esse conflito que, né, tem mortes, tiroteios. Então, e aí a gente pensa assim, bom, se a guerra, fazendo uma analogia ao que o Emmanuel disse, se a guerra é isso, então tá bom, eu tô fora, né? Eu não tô metido em guerra. Porque eu não tenho nem que sustentar a paz, porque não é eu que estou lá atirando, não sou eu que estou levando tanque de guerra, não, agora é drone, né? Levando drone, míssil, não sou eu.
Mas Emmanuel fala que é a nossa obrigação o sustento da paz. Porque aí a gente volta lá de que a paz é um estado de espírito, né? Que a paz é desde a situação grande até a pequenininha. Porque qual de nós aqui não tem suas guerras íntimas? Não tem suas pequenas guerras dentro da família? Não tem seus pequenos embates no trabalho? Né? Todos nós temos. Então, Emmanuel, hoje ele vai falar dessa nossa responsabilidade no sustento da paz. Porque ele fala assim, ó, aí o segundo parágrafo para a gente continuar o papo. Todos agimos uns sobre os outros. E ainda que nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Olha a responsabilidade. E aí, por que eu falei para vocês? Para a gente guardar essa definição que eu achei que acho que encaixa no estudo de hoje. Da agitação, da turbulência, do nervosismo. Eu me encaixo aqui na correria, né, no barulho, porque tem hora que eu falo alto, gesticulo. Então, eu me encaixo muito nessa excitação. Todos nós, né? Quem que tá parado no trânsito e aí começa uma buzinação, também não fica doidinho para dar para buzinar junto, para que o trânsito ande logo, né? Ou quem tá numa fila de supermercado, acaba a fita lá do negócio, a mocinha ainda vai trocar a fita e você já tá ali mastigando, você já tá conversando com a pessoa de trás que o negócio tá lerdo, né? Isso daí tá trazendo paz? Tá contribuindo para a paz? Tá sustentando a paz? Então vocês entenderam agora meu raciocínio e aonde Emmanuel quer que a gente reflete? Então vamos lá. Essa agitação, né, eu acho que essa lição cabe bem, porque a gente fala em todos os momentos aqui da agitação do planeta, né? O Wagner faz até assim, que ele fala que tá tudo efervescente, né? Tá tudo borbulhando, e realmente tá, né? A gente tá vendo aí N situações, né? Parece que, falando vulgarmente, abriram a porta do umbral, né? E abriram mesmo, né? Porque são encarnações, últimas encarnações de alguns espíritos pela misericórdia divina, até o planeta passar para a regeneração. Então a gente está vendo muitas questões aí. Então tá tudo muito efervescente, né? E aí cabe a nós, né, que já tem o Evangelho, e a gente fala assim, ah, mas eu só venho de terça, ou eu só sou simpatizante, ou eu só li o Evangelho, algumas liçãozinhas. Quem tem, como é que é? 3 dias de Evangelho, 3 minutos, sei lá, tem muito para trabalhar, né? Então, cabe a gente que já tem, né, que já foi sinalizado nessa sustentação. E aí a dificuldade para nós, que a gente sempre discute aqui, é se manter, né? Por quê? Quem não buzina no trânsito? Quem não briga? Né? Que o negócio não tá andando. Olha como que a gente anda tão agitado e sem paz, e sem paciência, porque até uma pessoa no shopping tá andando devagar na nossa frente, e a gente foi lá para comprar um presente super rápido, incomoda a gente. E tira, eu tô colocando entre aspas, porque ninguém tira o que a gente tem, então a gente não tem, tá? Tira a nossa paz, porque é essa palavra que a gente fala, né? Nossa, eu tava tão bem, fui uma pessoa, tirou minha paz. Nossa, fulano falou tal coisa e tirou minha paz. E aí, eu tô chamando a gente pra gente refletir hoje, se a gente tem, né, essa responsabilidade, porque se a gente tá aqui hoje na terça-feira ouvindo, né, uma lição que chama No Sustento da Paz, tá chamando quem? Aquele que tá lá em casa, que eu acho que tira minha paciência? Nós mesmos. Então, imagina pra mim que preparei a lição, né? Que foi o primeiro ouvido que teve que ouvir, né? A gente fala assim, né? Tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir. A gente não fala mais porque a gente não tem coragem, a gente pensa, né? Olha, hoje a lição foi pro fulano. Fulano devia estar lá para ouvir. E não é, né? É pra gente. Então, se a gente está nesse sustento e nessa responsabilidade que a Emmanuel deu pra gente, eu fiquei pensando como que a gente anda se comportando nessa agitação, nessa efervescência, nesse rebuliço. A gente está contribuindo com a paz
Ou a gente está alimentando a agitação? Ah, mas eu quero contribuir com a paz. Ah, mas de vez em quando eu escorrego. E por que será que a gente escorrega? O que ainda arrasta a gente? Porque às vezes a gente não percebe, né, que somos nós que tira a paz do lugar, que contribui para que a agitação aconteça, né? Às vezes uma fala nossa desorganizada, às vezes o falar alto, às vezes chegar no ambiente agitada, né? Não tem aquelas pessoas que tá tudo, daqui a pouco aquela pessoa chega te atropelando e deixa todo mundo doido. O que você tá rindo, Andréia? Que tira a paz de todo mundo. Para de pensar que fulano tinha que estar aqui, tá, André? Que deixa a gente agitado, não tem? E a gente às vezes faz isso. E por que eu falei com todas as criaturas? Porque a gente, até com as inanimadas, porque quando a gente está agitado, o que a gente faz? A gente bate porta, a gente fecha a porta do quarto de qualquer jeito, a gente derruba uma coisa, a gente não tem cuidado, né? Eu estava meio brava essa semana, não sei porquê, porque olha aí, é eu que tenho que estudar a paz. Gente, tudo caía, tudo derrapa. Parece que quanto mais pressa eu tava para fazer hoje, eu tava com tanta pressa para bater uma coisa no liquidificador, que eu despejei o negócio que eu fora do liquidificador. Aí meu cachorro já veio, já lambeu, eu tive que correr para salvar, porque ele não podia comer aquilo. Olha a agitação, por quê? Por causa do meu estado. Eu queria fazer a coisa rápida, na correria, não estava em paz, e olha o que eu causei. Então a reflexão de hoje é pra gente ver nossa postura nesse sustento da paz, né? Porque quem é mãe e tem um bebê e ele tá irritado, tá chorando, quanto mais bravo a gente tá com a criança, pior é. Mais ela chora, né? Até se a gente começa a chacoalhar a criança, deixa a criança mais nervosa ainda. Então olha como Emmanuel está chamando a gente para os pequenos gestos. Não é aquela guerra armada lá, né, que tem míssil. Não, ele está falando dessa situação de agitação, né? Porque essa situação de agitação, nós estamos nem falando de guerra. Essa situação de agitação é contrária à paz. E se a gente tem que sustentar a paz, então a gente tem que observar o quê? As nossas atitudes. Serenidade. A nossa serenidade. A nossa capacidade de já manter um mínimo de equilíbrio que consiga, ou de calmaria numa situação que está aí efervescendo. Porque se a gente olhar, tá tudo, né? Quem chega em casa à tarde está cansado porque enfrentou um trânsito, né? Parece que você fecha o olho, já acordou, já no outro dia, tá tudo muito corrido. E a gente está se deixando arrastar. Estamos se deixando nessa agitação. E por conta disso, não estamos olhando, não tomando cuidado com os nossos atos, com as nossas falas, com as nossas posturas, e não estamos sustentando a paz. Estamos contribuindo para a agitação. E aí a gente ainda nem se olha, porque a gente fala que, mas olha, né, eu tô assim porque eu tô indo lá, olha como que tá o mundo, olha, né, tá me tirando a paz, olha, o fulano tá me tirando a paz, olha, a exigência do meu chefe tá me tirando a paz. Então a gente está sempre terceirizando uma responsabilidade que é nossa. Então Emmanuel ainda traz mais uma responsabilidade aí, porque se a responsabilidade de estar em paz é nossa, já é difícil. Imagina então de sustentar a paz no ambiente, nos relacionamentos, nas situações difíceis que nos apresentam. Lembra quando eu falo que no começo, que eu já falei em algumas lições, que se pelo menos eu não consigo apagar o fogo, que eu também não jogue gasolina, né? Porque muitas vezes a gente está tentando apagar um fogo ali que está pegando com gasolina. Então olha como que a gente tem que estar atento. E aí eu fiz uma outra anotação aqui, né? E Emmanuel também ele dá uns exemplos aqui na lição, porque perguntaram para Madre Teresa, todo mundo conhece essa fala, né? Que como promover a paz mundial? Perguntaram para ela. Ela simplesmente virou e falou: volte para casa e ame sua família. Então o que ela quis dizer com isso?
que a gente tem que começar do que está perto, do que a gente convive, dentro de casa, né, da nossa convivência, né? Então é disso, porque muitas vezes, né, se teve, tem até hoje, muitas marchas pela paz, né, muitos shows pela paz, que é válido, muitas orações, vigílias pela paz, que é válido, mas e a paz dentro de mim e a paz com aqueles que eu convivo, né? E hoje em dia a gente fala, né, começa dentro da família, mas eu incluo aí também o trabalho e as convivências, porque a gente está passando mais tempo fora, né, com aqueles do trabalho, muitas vezes, do que dentro de casa. Então eu incluo. Mas essa ideia, penso que essa ideia da gente, ver se você concorda comigo, de cuidar da família, a gente pode ter como ponto de partida a família consanguínea do lar. Isso. E a gente, principalmente nós, espíritas cristãos, começarmos expandindo para a família universal. Exatamente. Só que é como se fosse um cone que fosse se abrindo assim. Então hoje a gente vai pensar na família nossa ali, ó, que vive dentro de casa, dos parentes. Isso. Mas eu acho que é um chamado, assim, um convite para nós irmos refletindo que esta é uma família momentânea. Isso mesmo. E que a verdadeira família é a família universal. Então, será que nós não estamos sendo convidados para pensar, quando a Madre Teresa falou isso, para pensarmos, tudo bem, hoje nós conseguimos pensar assim, mas vamos nos esforçar como se fosse um cone. Aí essa ideia vem na cabeça de vocês, assim, vai se abrindo, e podemos pensar que os grandes espíritos, em especial Jesus, mas todos, foram aqueles que foram se abrindo, e eu não penso mais no bem-estar da minha família. Isso. Mas de nós enquanto família. É um grande desafio para a gente. Às vezes abrir mão do eu. Posso me estender só mais um pouquinho? Só rapidinho, um pouquinho. Nós estávamos aqui no estudo certo dia, uma lição de Emmanuel, e Emmanuel dizia, eu não me lembro exatamente as palavras, mas dizia assim, que nós temos um cuidado muito grande com a nossa família. E que às vezes a gente não tem esse mesmo cuidado com a família dos outros. E o texto estava de uma tal forma que a gente não estava entendendo, assim, a gente não estava conseguindo chegar numa forma clara, didática. Aí a dona Nerci, que esteve aqui conosco um bom tempo, tudo, ela explicou da maneira mais simples e absoluta, na minha opinião. Olha o que Emmanuel está querendo dizer, é isso. Você está em casa, lá dentro, tudo, e teu filho está brincando. De repente você escuta uma freada de carro, um barulho e alguém foi atropelado. A gente sai desesperado lá fora e olha e fala assim, graças a Deus que não foi o meu filho. Mas foi o filho de alguém, né? Não é? Então falou pouco, falou simples. E falou bonito. e por isso que eu coloquei alguns exemplos do nosso cotidiano. Porque às vezes a gente, com os nossos gestos, com a nossa impaciência, numa fila de mercado, a gente tira a paz, né? Então, isso é se expandindo, esse estado de paz, se expandir também para os ambientes que a gente está, visando a paz do outro. Porque se a gente acha que a nossa impaciência vai fazer a moça que está nervosa lá botar a fita mais rápido. Então, olha como é ilógico. Muitas vezes. A gente perde a paz e tira a paz do outro. Exatamente. E é isso que Emmanuel está falando, que a gente tem que ter esse equilíbrio para nos sustentar e para sustentar a paz do outro, que vai de encontro com o Wagner falou, né? E aí Emmanuel, ele dá uns exemplos aqui pra gente que eu não vou ler, mas ele está dizendo assim, ó, que às vezes a gente pode pensar assim, mas o mundo tá tão agitado, tá tudo tão em rebuliço, quem sou eu, né, que vou sustentar essa paz, né? Quem tão pititica, né? Eu não ficar nervosa, né? Será que agora eu não posso mais nem ficar nervosa? Então, Emmanuel está dizendo que ele até dá o exemplo da floresta, né? Que uma floresta imensa, com uma sombra maravilhosa, com árvores gigantescas, começou de uma semente. Então, a paz também começa da gente, começa do mínimo. E aí ele até dá exemplo aqui, que a gente não... eu não sei nem se a gente se menospreza
ou se isso vai de encontro a uma outra lição de Emmanuel que fala que a gente dá desculpas a rodo para não fazer o que é certo. E talvez isso seja uma desculpa de que, mas eu sou tão pequena, né? E o que eu vou fazer não vai nem ser visto, né? Se tá todo mundo buzinando, se eu não buzinar, né? Que diferença vai fazer? Olha como que é, porque a gente quer aparecer, a gente quer ver o grande, a gente quer ver o resultado, e aí a gente não consegue entender que o destino é importante, mas observar o caminho também é. A fotografia é ótima, mas a gente olhar os detalhes é bonito, ver as partes. E a gente não vê isso. E a gente faz parte do detalhe, do caminho, da parte. Então, que o mínimo, né, ou pouco, ou que já é possível a gente conseguir trabalhar nesse sustento da paz, já é grande. Porque o meu pouquinho junto com o seu pouquinho, com outro pouquinho, com outro pouquinho, com outro pouquinho, vira um feixe. Porque a gente quebra... é fácil quebrar uma vara, né? A gente pega uma vara e quebra. Junta 10 varas e tenta quebrar. A dificuldade quebra. Então, imagina, o meu pouquinho, com o pouquinho do Cássio, com o pouquinho de cada um que está aqui, né, é o mesmo efeito que a gente fala da oração. A minha oração, junto com o pedido do outro, vai se formando um facho de luz. Então, né, trazer uma palavra de tranquilidade no momento de agitação, ou não participar do momento de agitação, ou se calar no momento de agitação, é um trabalho no sustento da paz. Mas aí meu pensamento fica assim. Se calar já é um passo. Depois a gente trabalha o pensamento, para que aquilo não nos abale, que aí é a construção da paz interior, né, que a gente precisa. Então, como o Wagner já tinha falado daquela frase lá, né, que a gente pensa que paz é não ter problema, né? E aí eu até anotei aqui, né, que a paz, ela não é ausência de conflito, mas é um estado de calma, de tranquilidade e de equilíbrio. É a capacidade que a gente vai trabalhando, exercitando para conseguir manter a serenidade mesmo em momentos de agitação. Então é a água benta, é a oração. No meu caso, eu calço um tênis e vou caminhar ou vou correr. Então, assim, cada um vai ter a sua ferramenta para estabilizar essa paz dentro de si, né? Para que cada vez mais a gente consiga assumir essa responsabilidade de sustentar a paz do meio. Então, cada um vai ter uma construção. Então, cada um vai ter o seu. Eu já sei que quando eu tô nervosa, eu faço... Essa semana eu fiz, na quarta-feira, eu fiz sei lá quantos litros de caldo. Porque eu queria pôr uma energia boa na comida para tirar a agitação que eu tava e fui cozinhar. E aí fiz caldo, meu freezer tá lá de caldo até, espero que venha o frio, porque fiz caldo, fiz até mocotó. Então assim, eu queria trazer uma coisa boa, então eu ocupei o meu pensamento com o cuidado com a comida e as minhas mãos no picar para que aquilo, porque, né, a gente está numa situação familiar lá meio periclitante. E foi bom, porque aí daqui a pouco já estava todo mundo ali envolvido com o caldo, com o cheiro da comida, pronto. Então cada um vai ter a sua ferramenta, né? E vai ser sempre a mesma? Às vezes não. Às vezes uma leitura, às vezes uma música, às vezes observar a natureza, né? Então cada um vai ter a sua condição de construir a paz dentro de si. E aí, né? A literatura nos dá alguns direcionamentos, digamos assim, né? Algumas retinhas para que a gente faça. Então, primeiramente, né, para a gente sustentar a paz para nós e com os nossos semelhantes, com o meio que a gente convive. A gente respeitar o outro, respeitar o momento, o valor, a opinião, a postura do outro. A gente entender que o que o outro faz não tem que tirar a nossa paz, é dele, né? Praticar o perdão. E aí eu coloquei, né? Eu podia ter colocado perdoar, mas perdoar é um processo ainda que a gente ainda está construindo. Então eu coloquei, praticar o perdão,
aí coloquei tracinho. Através das desculpas, aí coloquei outro tracinho. Escrevi assim, ó, relevando. Porque tem hora que a gente nem desculpa, né? A gente só releva. E aí eu fui procurar o significado de revelar, da gente tornar leve, tirando o peso de algumas situações que causaria agitação. Olha isso. Então, muitas vezes, a gente relevar uma palavra, uma discussão, uma situação ali que já está querendo ferver, a gente releva, faz como é que é? Entra por aqui, sai por aqui, talvez seja o melhor remédio, né? Para manter a nossa paz e para sustentar a paz do outro. Cultivar a gentileza. E aí, de novo, eu pensei no trânsito, na fila, na espera no consultório médico, né? Porque tudo isso é coisa que deixa a gente agitado. Estou enganada? É só comigo? Né? Praticar e executar a escuta ativa. Essa escuta ativa, ela exige atenção, né? E aqui eu coloco também a conversa ativa, que seja controlar o nosso tom de voz quando a gente está conversando, os nossos gestos, as nossas palavras, porque é o que eu falei, né? Quando, né, tem alguém agitado, eu falava, quando o meu sogro vinha, eu falava, nossa, ele deixa o meu neném agitado, porque ele era agitado, né? E tem bebê, hoje não, os bebês já tá tudo mais esperto, né? Mas a agitação muitas vezes, e até aí conosco acontece, né? Da gente se deixar contaminar, né? A gente se deixa, não é o outro que vem e deixa a gente agitado. A gente tem uma vibração com aquilo, por isso que acontece, né? Rejeitar qualquer forma de violência por pensamento, por sentimento e por ação, né? Porque a gente não guerreia mais, né? Nós aqui pelo menos, com espada, com armas, mas a gente ainda, né? Guerreia muitas vezes, a gente já cala algumas palavras, mas o pensamento ainda manda alguns dardos. Então a gente tomar cuidado com isso, então rejeitar qualquer pensamento que não tem, porque a gente falou no começo que a paz é a consciência tranquila. E se a gente acessar a consciência, a gente vai rejeitar qualquer pensamento ou sentimento de violência, tá? E para terminar, ter empatia. Se colocar no lugar do outro, né? Ser solidário, ser cuidadoso, ser respeitoso, tudo o que a gente falou lá no começo. E aí, para a gente terminar, eu vou ler os 2 últimos parágrafos da lição, que Emmanuel fala assim, ó, lideramos reclamações, não, todos somos chamados à edificação da paz, que aliás prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra. Então não é só esse impulso de guerrear, né? Paradoxalmente, depende da nossa luta por melhorarmos e educarmos, de vez que a paz não é inércia e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa da paz e a sua sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Então, às vezes, um bem geral vai ser na hora que a gente se calar, na hora que a gente não revidar, na hora que a gente não bater boca. Então, olha como que talvez não, com certeza, um gesto nosso de paz evita, digamos assim, um conflito muito maior. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Então, todos nós podemos contribuir, não vai falar que, não, mas que, né, eu não sou tão pequenininha. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Então tá dizendo assim, né, que se a gente acha que a gente não é capaz de sustentar a paz, ele deu o exemplo aqui do palácio, né? Pode ser um palácio enorme, se não tiver a tomada, não tem como acender a luz.
Se não tiver o fio, também não. Se não tiver a lâmpada, também não. Então que a gente faz parte dessa cadeia, né? Dessa luz maior que é a paz. Nem que a gente seja um fósforo, né? Um vagalume. Eu sou mais vagalume, porque a hora eu tô acesa, a hora eu tô apagada. A hora eu tô acesa, eu tô apagada. Mas estamos lá, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Veio algum pensamento? Quer? Andréia? Wagner? Marcelo? Hã? Então tá bom. A gente estava hoje no estudo, comentamos, e a gente sempre comenta, né? Que paz que é aqui na terça-feira à tarde, né? Ai, que momento ótimo, né? Ai, a casa espírita, eu passo daquele portão para dentro, parece que a agitação já vai embora, né? Se eu pudesse, trazia meu colchão e morava na casa espírita. Mas olha, para o sustento da paz, a gente tem que levar essa atmosfera da casa espírita para a nossa casa, para onde a gente convive, com aqueles que a gente convive. Porque se a gente se sente tão bem aqui e a gente se comporta, a gente acalma os pensamentos. Exatamente. Esse é o trabalho do sustento da paz. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Jesus esse estudo tão importante, em momento tão significativo, em momentos de grande agitação, né? Sabemos todas as situações, todas as dores, aflições, guerras propriamente ditas que o mundo está enfrentando, por conta de desrespeitos, de injustiças, de intolerância, e que nós aqui, apesar de sermos ainda pequeninos, estamos dispostos, Senhor Jesus, a trabalhar na sua seara, a ser um pontinho de luz, de sustentação nessa paz. Que possamos ter coragem, bom ânimo, disciplina, boa vontade, de seguirmos firmes, de conseguirmos acalmar sempre os nossos pensamentos, de termos sentimentos mais equilibrados, e isso se transmitir nas nossas ações e nas nossas posturas. Peço mais uma vez a espiritualidade amiga, a Jesus e a Maria Santíssima, que possa envolver cada lar aqui representado, que possa também envolver a cada um que está em nosso pensamento. E peço, unidos nos corações amigos, que a gente faça uma prece também, um pensamento para a nossa amiga Marilda, que sempre está com a gente aqui nas terças-feiras. Ela sofreu uma pequena queda, né, um pequeno acidente, mas que ocasionou numa cirurgia, e ela vai ficar um tempo, né, afastada. Que possamos, com os nossos pensamentos carinhosos, com as nossas vibrações de amor, sustentá-la agora nesse momento que ela terá que ter muita paciência, que ela possa ter paz para passar por essa circunstância. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, a Marilda é a nossa amiga do livro. A Cupridona, Ela caiu.